concedo a palavra ao deputado Danilo Fortes para a leitura do seu parecer em relação à matéria pensada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores prefeitos aqui presentes, essa é uma matéria que a gente já vem discutindo desde maio e a gente teve uma preocupação de viabilizar, dentro do tempo regimental, uma condição em que a aprovação da matéria se desse o mais rápido possível. Infelizmente, muitas incoerências e um calendário eleitoral perverso que nós vemos no Brasil, além do que o advento também da Copa do Mundo, fez com que nós tivéssemos que retardar essa discussão dessa matéria. Nós estamos agora já em setembro e temos ainda um período eleitoral pela frente, 35 dias para a eleição, e ainda temos a possibilidade de ter um segundo turno, o que vai dificultar muito a apreciação, o aprofundamento do debate com relação à matéria. Diante do exposto e diante da situação difícil por que passam os municípios brasileiros, principalmente os municípios dos estados periféricos, fora da região que tem maior visibilidade no país, que é o Centro-Sul, todos os municípios passam por um aperto financeiro muito grande. Essa desoneração que foi feita, ela prejudicou em muitos municípios mais pobres, principalmente lá do meu Nordeste, que tem inclusive dificuldade para a cobrança de tributos. É difícil uma cidade no interior do Ceará que tenha condições sequer de cobrar IPTU, né, que é o imposto básico, primário, de qualquer cidade no país inteiro. Por outro lado, 85% da população brasileira hoje é urbana. E as demandas se dão nos municípios. Cada vez mais há uma pressão maior sobre o Executivo Municipal, exatamente na busca das melhorias, né, na qualidade de vida que dizem respeito exatamente a investimentos municipais. O Brasil ainda precisa rever com muita velocidade o seu pacto federativo. Né? Há um preconceito muito grande com relação às administrações municipais em todo o país, e a gente percebe isso quando o governo federal garroteia, quando o governo federal não dá margem para que os municípios e os estados possam ter uma folga maior para poder, ele por si próprio, fazer os seus investimentos e identificar suas prioridades. O governo federal quer o poder municipal tutelado. O governo federal faz uma política perversa com relação à forma de administração, exatamente na distribuição dos recursos. E a reforma tributária sempre adiada, porque ela passa por uma premissa inicial, que é a guerra fiscal entre os estados brasileiros. Diante de tudo isso, eu não sou e nem tenho característica de buscar ter a palavra de rei. Não tenho. Sempre tenho uma formação democrática e uma formação pluralista. Temos que era algo capaz e viável. E o sentimento da Câmara dos Deputados de todos os partidos, inclusive do partido principal do governo, do PT, que fez o relatório inicialmente conosco, né, o deputado Pedro, que hoje está ausente, mas foi parceiro nosso na elaboração do relatório, e eu dizia, quando assumi essa relatoria, que a minha preocupação era exatamente fazer um relatório não a 2 ou 4 mãos, mas a 40 mãos, que seriam todos os membros da comissão participando da feitura desse relatório. Ouvi a todos e vi que o sentimento nosso era exatamente o sentimento no sentido de tentar ao máximo buscar que os municípios tivessem um conforto maior com relação a essa transferência. Insignificante era o valor. 2% significa apenas 7,36 bilhões de reais a valor de hoje. Só as desonerações nos últimos 3 anos tirou mais de 60 bilhões de reais dos municípios brasileiros. Afora, outra luta também que tem que ser empreendida, que é ainda a concentração dos royalties do Brasil, que é outra questão que nós precisamos discutir rapidamente, porque enquanto ela estiver concentrada apenas em 2 estados, de novo, os municípios pequenos ficam pagando essa conta. Os municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, principalmente. E eu tenho a clareza e a convicção que nós conseguiríamos a aprovação na Câmara e também no Senado. Mas, dada a pressão municipal, eu não posso ir de encontro aos gestores municipais, porque, na prática, são os prefeitos que são os administradores que têm a obrigação
de ter a responsabilidade sobre essa luta. Essa luta, nós, deputados, somos apenas instrumento de luta pelo convencimento. Mas a responsabilidade administrativa é dos prefeitos. E o que eu tenho percebido é que há uma urgência e uma preocupação muito grande com relação ao prazo, ao tempo. Porque, passada a eleição, há uma compreensão que esse assunto possa ser arquivado, ele possa ser jogado para o segundo plano, principalmente numa perspectiva de mudança de governo, que é o que o Brasil vive hoje. Então, diante desses fatos, e com a pressão que foi feita, com a votação agilizada pelo Senado Federal, no sentido de uma PEC, a 426, vinha atropelando a 406, e ela foi exatamente nesse intuito, ou seja, não existiria a 426 se nós não tivéssemos aqui, deputado João Maia, tido a coragem de fazer esse enfrentamento, tido a coragem de dizer ao Brasil que nós iríamos votar os 2%, nesse 1% existiria. Como também tenho convicção de que, se a gente votar do jeito que vê a PEC 426, nós vamos retardar a possibilidade de uma antecipação de pelo menos 0,5%, que era o que também nós estávamos brigando junto à liderança do governo na Câmara dos Deputados e junto à Secretaria de Relações Institucionais, de Articulação Política do Governo Federal, para que pudesse fazer pelo menos uma antecipação até o final do ano desses recursos. Mas a vontade aqui que tem que ser exalada, a vontade que tem que ser arguída, a vontade que tem que ser retirada desse processo político é a vontade dos prefeitos, que são os responsáveis pela municipalidade. Então, diante do exposto, né, nós vamos submeter à votação o relatório da 426, que foi aprovado no Senado, para gerar um conforto com relação à votação. Apesar de ter a compreensão clara que essa luta não se encerra aqui. Essa é uma luta que precisa ser continuada. Até porque nós precisamos quebrar aquilo que eu falei no início da minha fala, do preconceito com relação às gestões municipais, porque a gestão municipal tem gestões que são boas e tem gestões que são ruins, como gestões federais e estaduais também. Tem que acabar com essa história que porque é o prefeito não presta, ou porque o prefeito faz mal feito. Muito pelo contrário. Tem muito prefeito zeloso, tem muito prefeito que sabe administrar o seu município, que tem retidão, né, e honestidade nas suas ações, e nós não podemos nos deixar levar até por um falso dogma, muitas vezes criado pela facilidade de mídias, para poder, com isso, criar um debate falso sobre a política no Brasil. A política no Brasil precisa ser encarada de uma forma muito mais transparente, e não como um subproduto de uma organização social. Então, diante do exposto, o texto que a gente apresenta é o texto que foi aprovado no Senado Federal, que altera o artigo 159 da Constituição Federal para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 1º. O artigo 159 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 159, inciso 1º. Do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% da seguinte forma. E 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho de cada ano. Artigo 2º. Para fim do disposto na linha E do inciso 1º do caput do 159 da Constituição Federal, a União entregará ao Fundo de Participação dos Municípios um percentual de 0,5% do produto de arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados no primeiro exercício em que esta emenda constitucional gera efeitos financeiros, acrescentando 0,5% a cada exercício, até que se alcance o percentual de 1%. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro do exercício subsequente. Brasília, 14 de agosto de 2014, senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Esse é o texto que foi aprovado lá, e para que nenhuma modificação, e para que a votação da Câmara seja terminativa com relação a essa matéria, nós vamos propor um encaminhamento desse relatório para o plenário da Casa.